Marcelo Valls é um pintor carioca que vive e trabalha no Rio de Janeiro. Suas pinturas estão fundadas numa estética eminentemente processual, quando questões de natureza temporal dão a dimensão da sua produção artística. A ideia de transitoriedade é permanente nas suas pinturas, visto que utiliza materiais cujo confronto resulta em mutações contínuas, a rigor fora do seu controle, mas que, contudo, paradoxalmente, são previstas pelo artista. O materialismo das suas pinturas possui filiação nas experiências pictóricas desenvolvidas no Brasil entre as décadas de 80 e 90, especialmente a partir da sua formação artística com a artista Kate van Scherpenberg. Neste contexto, a ênfase numa materialidade pictórica surgiu como uma espécie de renovação, especialmente no cenário artístico carioca e paulista, depois de algumas décadas em que a abstração geométrica e informal, inicialmente, e, posteriormente, a volta à figuração do neoexpressionismo dominaram o cenário artístico brasileiro. A pintura materialista conciliava questões de algum modo antagônicas. De um lado, a presença, a realidade da matéria, de outro, uma efemeridade temporal de natureza filosófica. De outro modo, a adoção de uma materialidade justificava-se justamente pela sua transitoriedade, ou seja, pela ênfase nos seus aspectos processuais. Importante destacar que, ao adotar a matéria transitória como uma questão na sua investigação estética, Valls, cuja produção de pintura é absolutamente intensa e contínua, construiu uma poética extremamente autoral a partir das suas filiações referenciais. Contudo, a transitoriedade da matéria nas suas pinturas está alinhada a um rigoroso sentido de construção espacial. Prevalece nas suas pinturas sempre uma espacialidade que é, simultaneamente, matéria e tempo. De acordo com Heidegger, existem duas abordagens possíveis para o espaço: aquele de natureza mensurável, determinado pelas medidas e distâncias, e outro que ele se refere como o espaço, ou seja, um lugar-conceito fisicamente inalcançável. Podemos localizar nas pinturas de Marcelo Valls um acordo entre estas duas abordagens espaciais. Existe nas suas pinturas uma estrutura de profundidade determinada pela sobreposição de camadas, seja das matérias espaço, seja pela inserção de elementos que, neste contexto, tornam-se figurais, quando o artista insere pedaços de papel ou outros materiais. Seus espaços transitórios partem inicialmente da preparação da tela com gesso.
Vals também prepara as suas próprias tintas, utilizando pigmentos com óleo, com têmpera ovo ou têmpera gorda. Geralmente, o artista utiliza uma mistura de cobre em pó com a gema de ovo, acelerando a sua oxidação com vinagre e sal. Por tratar-se de uma técnica poética de natureza experimental, está sujeita a percalços na sua realização, que, contudo, faz parte do modus operandi do artista. A questão temporal presente em suas pinturas emerge de diversas formas, dentre elas na própria realização técnica da obra, quando a sua conclusão está sujeita à resposta dos materiais utilizados, assim como ao constante retorno do artista no enfrentamento da pintura. Trata-se de processo investigativo cujos resultados diferem a cada pintura. Corrobora numa estrutura eminentemente espacial a presença de manchas de oxidações, cuja variação cromática colabora no processo de pictorialização. As oxidações presentes nas pinturas de Vals reforçam a sua dimensão temporal. De algum modo, as oxidações ou ferrugem indicam o desgaste de determinada matéria pela ação do tempo, trazendo assim aspectos relacionados à questão da nostalgia. De acordo com Svetlana Boym, o século XX se iniciou com a utopia e terminou em nostalgia. A crença otimista no futuro tornou-se obsoleta, enquanto a nostalgia, para o bem ou para o mal, nunca saiu de moda, permanecendo estranhamente contemporânea. Para a autora, a nostalgia é um sintoma da nossa época, alertando que, primeiro, ela não é antimoderna. Segundo, ela parece ser a saudade de um lugar, mas é na realidade um anseio por um tempo diferente. Em terceiro, ela nem sempre é retrospectiva, podendo ser igualmente prospectiva. Boym também alerta que, diferentemente da melancolia, restrita ao plano da consciência individual, a nostalgia trata das relações entre as memórias pessoal e coletiva. De acordo com a autora, a nostalgia possui uma dimensão utópica que, contudo, não é apenas dirigida ao futuro, sequer também ao passado, se não ocorre tangencialmente. Nas palavras da autora, o nostálgico sente-se sufocado dentro dos limites convencionais de tempo e espaço. Assim, o espaço pictórico de Vals, fundado numa estrutura de transitoriedade, ou seja, numa estrutura eminentemente temporal, em que as camadas sobrepostas emergem e submergem sucessivamente, simultaneamente matérico concreto
e abstrato metafísico, na sua ambiguidade, aponta para a fala de Bohm, quando afirma que o nostálgico sente-se sufocado dentro dos limites do espaço e do tempo. O estado de impermanência do espaço nas pinturas de Valls constitui-se como solução ao sentimento apontado pela autora. A estética de Valls está fundada também numa estrutura dialética entre materialidade e metafísica, entre forma e espaço, entre picturalidade e geometria, entre solidez e desfazimento. Tal polaridade oferta um hiato, ou seja, um lugar alternativo àquele fundado em verdades absolutas. De outro modo, Valls oferta uma espacialidade pictórica fundada num deslimite. Interessante o fato de a cor verde prevalecer no conjunto de suas pinturas, naturalmente como resultado das suas oxidações. A cor verde prevaleceu no âmbito da pintura renascentista italiana, numa referência à natureza como um acontecimento fenomênico. De acordo com Giulio Carlo Argan, ao referir-se à pintura renascentista italiana, a forma é representação de fenômenos e fenômeno nela mesma. Como o fenômeno dos fenômenos é fenômeno absoluto, chave para entender o mundo dos fenômenos. Ou seja, o modus operandi de Marcelo Valls, fundado numa estética processual, reflete de algum modo a própria realidade na sua transitoriedade, quando a abordagem estética, poética do artista é determinante no desvelamento da natureza-mundo. Importante destacar tratar-se de uma abordagem eminentemente humanista, tal qual aquela renascentista, em que o posicionamento do artista perante o mundo é o que torna possível acessar, como nos fala Argan, a chave para entender o mundo dos fenômenos. Dentre as abordagens de Valls na leitura do mundo-natureza, o confronto entre o processualismo da matéria, plano fenomênico, e a geometria, plano da consciência. A geometria surge na sua espacialidade, ora como memória de perspectivações nonsense, ora como planos geométricos cambiantes. De toda forma, ambos emergem como resposta ao sentimento de nostalgia. A partir deste confronto, o artista parece nos alertar sobre a reciprocidade de tais estados entre os planos fenomênico e da consciência. Retomando o Renascimento, a geometria e a arquitetura
foram decisivas na construção de uma nova espacialidade na pintura, quando uma metodologia, a perspectiva de ponto de fuga, possibilitou a representação tridimensional a partir do espaço cúbico. A presença de tais arquiteturas e geometrizações nas pinturas de Valls, de algum modo, refere-se a uma espécie de estado original da pintura, quando, a partir do Renascimento, ganha o status de disciplina autônoma. A pintura, que reflete sobre a disciplina pintura, volta à sua origem para promover uma discussão sobre o seu status quo. Assim, suas perspectivações e planos geométricos surgem em meio a um espaço que é, em si, acontecimento, algo que está em processamento, inconcluso. Manifestam-se como espécies de memórias, reminiscências, nostalgias. Numa de suas pinturas, uma espécie de grade oxidada nos lembra as estruturas internas de uma construção arquitetônica, vergalhões enferrujados, desgastados pela ação do tempo, em vias de desabar. Tal estrutura está perfeitamente inserida numa tectônica pictural disforme, composta de manchas e oxidações, contudo pronta para absorvê-la entropicamente, dada sua compatibilidade material. Noutra pintura, uma estrutura de planos geométricos imperfeitos aloca-se sobre uma espacialidade matérica, composta por camadas acumuladas. Parte dos 3 planos faixas geométrico é composto pela encáustica, ou seja, uma estrutura planar densa e semi-opaca. A ênfase na sua sobreposição espacial nos faz remeter às experiências cubistas, quando materiais do cotidiano eram inseridos como afirmação da planaridade da superfície pictórica. Novamente, a ambiguidade espaço-temporal característica das pinturas de Valls se manifesta como vontade de deslimite. O artista concilia, de forma extremamente inteligente, o que historicamente manifestou-se como um conflito, a geometria e a pictorialidade. Ao utilizar uma geometria imperfeita, imprecisa, obedecendo de algum modo à lógica da estrutura pictórico-espacial, permite o pleno acordo àquilo que se pré-estabeleceu como discordância. Outra estratégia do artista refere-se à inserção de elementos tridimensionais na superfície da pintura, quando, mais uma vez, retoma-se a discussão crítica desta disciplina no âmbito conceitual. A tridimensionalidade objetual na sua pintura conflita, mas também refere-se
aquela ilusionista da tradição da pintura ocidental. Importante também destacar a estética da sujidade adotada por Vals. Manchas, imperfeições, deslimites, irregularidades são a todo momento expostas, inclusive na parte lateral da tela, desvelando assim parte do processo do artista. Vals não adota uma estrutura pictórica fundada numa idealidade, senão na imperfeição da natureza, assim como das cidades, quando acumulações temporais se fazem presentes incessantemente. Finalmente, a pintura matérico-processual de Marcelo Vals desvela as entranhas da sua própria estrutura de funcionamento, quando matérias, imagens e temporalidades sobrepõem-se incessantemente num contínuo devir.